not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace, forever, forever, forever. Peace forever. Enquanto você estava distraído com as redes sociais, o maior porta-aviões do mundo acabou de chegar no Caribe, submarinos nucleares estão em posição de ataque e a Rússia acabou de avisar que vai responder militarmente se necessário. Não, isso não é filme da Netflix. Isso está acontecendo agora, a poucos quilômetros de distância do Brasil, e pode explodir a qualquer momento. O que vou te contar nos próximos minutos vai mudar completamente sua visão sobre o que realmente está acontecendo no mundo e por que ninguém está falando sobre isso. Fica até o final, porque a última informação que eu vou revelar é a mais assustadora de todas. Vamos direto ao ponto, porque não tem tempo a perder. Nesta última semana, aconteceu algo que deveria estar estampado em todos os jornais do país, mas que mal foi mencionado. A tensão militar entre Estados Unidos, Rússia e Venezuela chegou em um nível que não víamos desde a Guerra Fria. E quando eu digo Guerra Fria, não estou exagerando nem um pouco. Estamos falando de duas potências nucleares se posicionando para um possível confronto bem aqui na América Latina, no nosso quintal. Deixa eu te dar o contexto completo, porque sem isso você não vai entender a gravidade da situação. A Venezuela está mergulhada em uma crise política e econômica há anos. Nicolás Maduro governa o país de forma autoritária. A oposição está sendo perseguida. Milhões de venezuelanos fugiram para países vizinhos, incluindo o Brasil. E a economia colapsou completamente. Mas o que pouca gente sabe é que por trás dessa crise humanitária existe um jogo geopolítico muito maior envolvendo as principais potências mundiais. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do planeta, maiores até que a Arábia Saudita. Mesmo com toda a crise, quem controlar esse país no futuro controla uma parte fundamental da matriz energética global. E é aí que entram Rússia, China e Estados Unidos em uma disputa que pode ter consequências catastróficas. Vamos começar pelo que os Estados Unidos estão fazendo neste exato momento. Donald Trump, que assumiu a presidência novamente em janeiro de 2025, autorizou uma das maiores mobilizações militares americanas na região em décadas. Estamos falando de uma frota completa posicionada no Caribe. O USS Gerald R. Ford, que é literalmente o maior e mais moderno porta-aviões do mundo, está navegando pelas águas caribenhas, junto com dezenas de outros navios de guerra. Além disso, aeronaves militares de última geração, helicópteros de operações especiais e um submarino de ataque nuclear foram destacados para a região. Mas isso é só a ponta do iceberg. Trump deu um passo que deixou todo mundo de cabelo em pé. Ele autorizou a CIA a realizar ações letais na Venezuela. Isso mesmo que você ouviu. Ações letais. O objetivo declarado é derrubar o regime de Maduro. Não é mais questão de pressão diplomática. Não é mais sobre sanções econômicas. Estamos falando de operações de inteligência com autorização para eliminar alvos. E tem mais. Nas últimas semanas, forças americanas intensificaram bombardeios a embarcações no Caribe e no Pacífico, oficialmente sob o pretexto de combater o narcotráfico. Essas operações já resultaram em mais de 50 mortes. 50 pessoas mortas em ações militares que quase ninguém está questionando ou investigando. Agora me responde uma coisa. Isso parece uma operação antidrogas normal? Ou parece preparação para algo muito maior? Agora vem a parte que transforma essa situação de grave para extremamente perigosa. No dia 7 de novembro, sexta-feira passada, Maria Zakharova, porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, deu uma declaração que acendeu todos os alertas vermelhos. Ela afirmou que a Rússia está preparada para atender aos pedidos de ajuda da Venezuela. E que tipo de ajuda Nicolás Maduro está pedindo? Nada pequeno, nada simbólico. Maduro solicitou reparos urgentes em caças Sukhoi, de fabricação russa, atualizações completas em sistemas de radar e o envio de sistemas avançados de mísseis. Vamos entender o que isso significa na prática. O arsenal militar venezuelano é relativamente grande em números, mas está completamente sucateado. Anos de sanções econômicas impediram a manutenção adequada. Os aviões militares mal conseguem voar. Os sistemas de radar são obsoletos. As defesas antiaéreas estão ultrapassadas. Se a Rússia realmente enviar técnicos especializados, peças de reposição e sistemas modernos de mísseis, a Venezuela pode se transformar em uma fortaleza militar russa, plantada bem no meio da América do Sul. Para quem conhece história, isso deveria soar familiar. Em 1962, o mundo quase entrou em guerra nuclear por causa da crise dos mísseis de Cuba.
A União Soviética quis instalar mísseis nucleares em Cuba, a apenas 150 quilômetros dos Estados Unidos. O presidente Kennedy ordenou um bloqueio naval, e durante 13 dias, a humanidade esteve à beira do apocalipse nuclear. A crise só foi resolvida quando a União Soviética recuou e retirou os mísseis. Agora, 63 anos depois, estamos vendo um cenário assustadoramente parecido se desenhar. A diferença é que hoje em dia a informação é muito mais fragmentada. As pessoas estão distraídas com 1000 coisas ao mesmo tempo. E uma crise dessa magnitude pode se desenvolver praticamente sem que a maioria da população perceba o perigo real. Agora preciso te explicar por que essa situação vai muito além de Venezuela, Rússia e Estados Unidos. Existem camadas de interesses estratégicos que tornam esse conflito potencialmente explosivo. Primeira camada: recursos naturais. A Venezuela não tem só petróleo, ela tem ouro, diamantes, coltan, que é essencial para eletrônicos, urânio e uma biodiversidade que vale bilhões. Controlar a Venezuela significa controlar recursos que serão cada vez mais valiosos nas próximas décadas. Segunda camada: influência geopolítica. A Rússia e a China estão expandindo sistematicamente sua presença na América Latina desde o início dos anos 2000. Empréstimos bilionários, construção de infraestrutura, acordos comerciais, bases de cooperação militar. Os Estados Unidos veem isso como violação direta da sua histórica esfera de influência no continente americano. A doutrina Monroe, criada em 1823, estabelecia que qualquer intervenção europeia nas Américas seria vista como ato de agressão. Hoje, essa doutrina foi atualizada para incluir Rússia e China. Terceira camada: o efeito dominó regional. Se a Venezuela se consolida como aliado militar da Rússia, outros países da região podem seguir o mesmo caminho. Nicarágua já é extremamente próxima de Moscou. A Bolívia tem fortes laços com Rússia e China. Até países tradicionalmente neutros podem reconsiderar suas alianças se perceberem que existe uma alternativa real ao poder americano. Quarta camada, e essa é a que mais me preocupa: a crise humanitária. Mais de 7 milhões de venezuelanos já deixaram o país. É uma das maiores migrações da história moderna. Se essa situação escalar para conflito armado, estamos falando de potencialmente dobrar esse número. Brasil, Colômbia, Peru, Equador, todos os países vizinhos vão sentir o impacto. Pressão nas fronteiras, cidades incapazes de absorver tantos refugiados, aumento da criminalidade, redes de tráfico humano, crianças separadas das famílias. É uma tragédia humanitária se preparando para acontecer em câmera lenta. Então, vamos ao que realmente importa. Para onde isso vai? Baseado em tudo o que está acontecendo, existem 3 cenários principais, e todos eles têm probabilidades reais de acontecer. Cenário 1. Guerra Fria 2.0. Nesse cenário, Rússia envia equipamentos militares e técnicos para a Venezuela. Estados Unidos respondem com mais sanções e bloqueio econômico mais apertado. Mas ninguém dispara o primeiro tiro. Fica aquele jogo de gato e rato extremamente tenso, com provocações constantes, incidentes no mar e no ar, retórica agressiva dos dois lados, mas sem confronto militar direto. É o cenário mais provável no curto prazo, mas também é extremamente instável porque qualquer erro de cálculo, qualquer piloto nervoso, qualquer mal-entendido pode rapidamente evoluir para o cenário 2. Cenário 2. Guerra por procuração. Os Estados Unidos não atacam diretamente forças venezuelanas ou russas, mas começam a apoiar massivamente grupos de oposição armados dentro da Venezuela. Fornecem armas, treinamento, inteligência, dinheiro e legitimidade política. A Rússia faz exatamente a mesma coisa do outro lado, transformando Maduro em um fantoche sustentado por apoio militar externo. A Venezuela vira um campo de batalha onde americanos e russos lutam através de terceiros. Isso já aconteceu na Síria, no Afeganistão, em vários países africanos. O resultado é sempre o mesmo: dezenas de milhares de civis mortos, cidades destruídas, economia completamente colapsada, gerações inteiras traumatizadas. Cenário 3. Conflito direto. Esse é o menos provável, mas o mais perigoso de todos. Nesse cenário, os Estados Unidos decidem fazer uma intervenção militar direta, seja através de bombardeios aéreos, operações de forças especiais ou invasão terrestre. A Rússia, que já avisou publicamente que vai responder, cumpre sua promessa. E aí, meus amigos, estamos falando de 2 potências nucleares em confronto militar direto. Algo que não acontece desde o fim da Guerra Fria,
e que todos os analistas militares concordam ser o pior cenário possível para a humanidade. É improvável? Sim. É impossível? Não. E isso deveria nos preocupar profundamente. Olha, eu sei que essas são informações pesadas, que geram ansiedade, que fazem a gente questionar muita coisa. Mas é exatamente por isso que precisamos falar sobre esses temas. Porque a ignorância não nos protege. Fingir que não está acontecendo não faz o perigo desaparecer. O que nos protege é informação de qualidade, análise séria, entendimento dos contextos e das forças em jogo. Maria Zakharova deixou bem claro que qualquer operação militar americana contra a Venezuela só vai levar à escalada da situação. Ela defendeu soluções diplomáticas e jurídicas, mas o tom foi inequivocamente de aviso. Enquanto isso, o governo Trump continua aumentando a presença militar e a pressão sobre Caracas. Nicolás Maduro, cada vez mais isolado e desesperado, se agarra ainda mais forte ao apoio russo e chinês. É uma receita perfeita para desastre. E nós, brasileiros, estamos bem no meio dessa história. Fazemos fronteira de 4.000 quilômetros com a Venezuela. Já recebemos centenas de milhares de refugiados venezuelanos. Nossa economia é diretamente afetada pela instabilidade regional. Não dá para simplesmente ignorar e torcer para passar longe. O que eu espero com esse conteúdo é que você entenda a gravidade do momento que estamos vivendo. Que você busque se informar mais. Que você cobre posicionamentos dos nossos políticos. Que você discuta isso com as pessoas ao seu redor. Porque essas decisões que estão sendo tomadas agora em Washington, Moscou e Caracas vão impactar nossas vidas nos próximos anos de formas que talvez ainda nem consigamos imaginar completamente.